Olá, sou Hugo Vasconcelos do portal GoCursos e vou estar apresentando para vocês aqui mais um sistema que eu desenvolvi, que é um sistema para controle aí e gestão de lava-jatos. Então dá para também vocês implementarem para outros tipos de sistemas, para outros tipos de empresa, que é um sistema basicamente para execução de serviços, tá? Então eu vou mostrar aqui como que funciona, né, para vocês poderem testar também, se quiser acompanhar o vídeo já testando, é lavajato.sistemazugo.com.br. Eu vou deixar preenchido aqui o login, aí ele tem também uma opção, tá, de recuperação de senha que eu desenvolvi aqui para o sistema, com token, então ele envia um token para o e-mail que vai ser recuperado, e aí você consegue também fazer a alteração, ok? Mas isso é mais informação mesmo a nível do sistema e recursos aqui do sistema. Vamos então entender aqui dentro do painel administrativo como que funciona esse sistema. Esse sistema pode ter vários usuários, tá? Cada usuário aí pode ter seu nível de acesso e permissão definido através do administrador, já falo disso. Aqui vocês vão ter também opções, né, do dashboard mostrando contas a receber que estão vencidas, contas a pagar vencidas que são mais notificações. Algumas notificações que eu coloquei aqui também, tá? Então para quem gosta de acompanhar também o treinamento, porque lembrando que se você adquire o nosso projeto, você recebe tanto o sistema pronto, tá? O código-fonte já finalizado ali, o banco de dados, mas também recebe as aulas passo a passo, ensinando a criar do zero o projeto. Então é interessante se você tiver tempo para poder acompanhar o passo a passo do treinamento, que aí você consegue depois adequar e deixar aí de acordo com a sua necessidade ou a necessidade do seu cliente. Então, por exemplo, essas aqui foram as informações que eu achei interessante, está colocando no dashboard, né? Um gráfico que eu fiz foi para mostrar despesas e recebimentos, mas pode ser que você tenha uma outra necessidade, pense de uma forma diferente, né? Ou queira acrescentar mais informações aqui. Então, acompanhando as aulas, você consegue fazer isso, tá? Vamos aqui também para o painel, né, do sistema. Então, aqui tem algumas configurações que nós podemos fazer, como o nome do projeto, né, a logo, o ícone, tudo que você está vendo aqui, por exemplo, do nome do projeto acima, a logo dele, aquela que estava na tela do login, é configurado por aqui, tá? Essa tela em específico, eu não vou deixar vocês que estão testando acessarem ela, porque senão os alunos que testam, eles desconfiguram tudo isso aqui, aí vem um próximo testar e não consegue, então eu desativo ela para teste, mas explico ela aqui dentro do vídeo, né? Todos os recursos aqui de dados e valores que estiverem no sistema são todos fictícios, tá? É somente para preenchimento mesmo de informações para teste do sistema. Então, valores ali de serviço e outras informações, tudo fictício. Vamos lá, aqui tem configurações, por exemplo, para multa, né, e atraso. Então, se você tiver, por exemplo, uma conta a receber, aonde o seu cliente tiver atrasado, você consegue definir multa e juros para ela, tá? Nos relatórios, se você quer que apareça marca d'água, né? Nos recibos, se você já quer uma assinatura digital nele também, e aí já mostra aqui que sim, né? Mas às vezes tem gente que não gosta, então prefere fazer a impressão e assinar manualmente, mas tem essa possibilidade aí. Impressão automática através da impressora térmica. Então, se você não for utilizar a impressora térmica, já vou mostrar como que funciona isso, tá? Você pode deixar aqui como não no seu projeto. Tipo de comissão, se você vai pagar as comissões aí do sistema, se vai ser em porcentagem ou em reais, porque aqui eu coloquei a possibilidade, é claro que se você não quiser nem usar a comissão, não tem também necessidade, tá? Mas, por exemplo, aqui, quando nós cadastramos o serviço, nós podemos definir uma comissão para o funcionário profissional que executar aquele serviço. E aqui você pode definir se essas comissões vão ser em porcentagem ou em reais. E aqui a taxa do sistema, né? Se é o cliente que vai pagar caso tenha alguma taxa, por exemplo, de forma de pagamento, às vezes no cartão de crédito aumenta 5%. Então, se é o cliente quem vai arcar ou se é o estabelecimento, tá? Então, deixa aqui, né, o padrão que é cliente. E aqui eu já expliquei que são as logos. Então, a configuração é basicamente essa. Aqui tem a opção para trocar dados do administrador ou do usuário logado, tá? E aqui logout. Quanto a cadastros de pessoas, nós fizemos aqui, ó, cadastro de clientes, e aí você tem aqui a opção de cadastrar os clientes no seu sistema, tá? Nome, telefone, se é pessoa física ou jurídica, né? E se você quiser outros dados, você mesmo acompanhando as aulas consegue adicionar. Aqui eu fiz também, ensinei como exportar dados para Excel, que tem muito aluno me pedindo isso. Então eu mostrei de exemplo para essa estrutura aqui, né, que ele exporta dados para Excel, e essa estrutura de nome, telefone, e-mail que vocês estão vendo aqui vira uma
planilha do Excel, tá? Então também é bem fácil de fazer, você se precisar depois em outras páginas, com base nessa aqui pode implementar. Aí todas as telas do sistema são mais ou menos dessa forma aqui, ó, com CRUD, opção para você poder excluir um registro, né? Opção para você poder visualizar dados, informações, opção para anexar arquivos, tá? Tanto em contas quanto cliente, às vezes tem um cliente aqui que passou para você alguma informação, ele vai pagar, por exemplo, a prazo, né? E você pediu para poder anexar algum documento dele, ou precisou aí de um comprovante de endereço, então você consegue anexar arquivos a ele. Aqui você consegue visualizar se ele tem algum serviço pendente, tá vendo? Quais são esses serviços e quais os totais de serviço pendente, né? Se dentro desse serviço pendente, por exemplo, tem algum que esteja vencido, então esses que estão vermelhos aqui estão vencidos e esses outros aqui estão somente como pendentes mesmo. Aqui ele não estava buscando as vencidas, eu já ajustei ali, vou ajustar também, né? Já ajustei, na verdade, nos arquivos finalizados, vocês já vão receber com esse ajuste, tá? Então ele mostra que são 395 reais que estão pendentes, desses 395, 285, né, que é quase tudo aqui, só 110 que não estão vencidos, tá? Então ele mostra isso também. Se precisar de dar uma baixa, você consegue dar uma baixa por aqui, ó. Percebam que quando a conta está vencida, automaticamente, se você tiver deixado multa e juros lá, ele já puxa aqui, ó, qual foi a multa e quais são, a multa é fixa, né, e os juros, né, seria ali 3,50, porque é ao dia que ele cobra, então todo o sistema já faz o cálculo. Se tiver algum desconto ou se tiver alguma taxa de pagamento conforme a forma de pagamento, ó, né, cartão de crédito, por exemplo, eu coloquei 5%, como o valor aqui é 100 reais, ele já colocou 5 reais ali, tá? E assim por diante, lembrando que essa taxa se estiver configurada para o cliente. Mas é tudo opcional, se você não for trabalhar com taxa nem nada disso, tranquilo, né? Aí deu baixa, ele já sai daqui. Então aqui serve para mostrar as pendências do cliente. Aqui você consegue ir direto para o WhatsApp dele e aqui verificar os carros, né, ou cadastrar carros que ele vem aí, né, a ter, tá? Então você consegue aqui colocar placa, modelo, marca, a cor do carro também, né, que depois ele vai demonstrar aqui qual que é, e as observações, tá? Então é um cadastro que você associa ao cliente. Então, basicamente, os cadastros de clientes são isso, né? Aí aqui nós temos o cadastro também de usuários do sistema, onde você pode delegar aqui as permissões para ele, tá? Então, clicando nessa opção, tudo que tem dentro do sistema, você pode marcar ou desmarcar. E aí você define quais são os recursos que aquele usuário vai poder acessar dentro do sistema. Então, é bem interessante, né? Essa é a gestão de permissão. Então, se eu fizer o login com esse usuário, ele tem aqui alguns recursos que ele vai poder acessar e outros não, tá? Aqui também tem o cadastro de funcionários, né? Basicamente aí para você poder cadastrar, por exemplo, aqueles profissionais que vão estar utilizando aí o sistema, os profissionais que vão efetuar ou executar os serviços, né? E aqui fornecedores, tá? Todos esses cadastros você tem também a opção de marcar múltiplos e conseguir deletar. Quando é conta, você também marcando múltiplos vai ter a opção de dar baixa, tá? Então isso também é padrão. Aqui existem outros cadastros que são para poder cadastrar veículo, né? E você consegue aqui também filtrar por cliente, tá? Então bem parecido com aquele outro, inclusive consegue também gerar relatórios aqui em PDF, onde já tem paginação. Esses relatórios, todos eles você consegue também aqui salvar o PDF, então é bem tranquilo. Aqui você vai ter cadastro de serviços e no cadastro de serviço é onde você vai poder definir a comissão que eu falei. Então vamos supor que numa lavagem de motor, né, que custa R$80, 30% você vai pagar a quem executar aquele serviço, tá? Agora, se não tem comissão, às vezes é só você, o lava-jato é menor, você trabalha sozinho mesmo, é só deixar aqui com zero. Então ele não vai fazer nenhuma gestão de comissão não, ok? Aí aqui, além disso, tem formas de pagamento, né? Tem frequências de conta, porque você pode criar, por exemplo, vamos supor que o local onde você tem o seu lava-jato é alugado, então você tem uma frequência de conta a pagar, que é um aluguel todo mês, então você não precisa ficar cadastrando ele, você cadastrou uma vez, colocou frequência mensal, pronto, todo mês vai estar lá aquela conta, tá? Cadastro de cargos aqui, que são as funções para que você possa relacionar aos profissionais, grupos e acessos, que é justamente aqueles controles, né, do que vai existir de acesso dentro do sistema, tá? Então, quando eu entro aqui para poder delegar uma tarefa para o usuário, esses grupos que você vê aqui, ó, pessoas, cadastros e essas informações, é o que estão cadastrados aqui. Então, não apaguem dentro do sistema de vocês essas informações, senão depois você vai ter que cadastrar de novo esses acessos. E eu já deixo eles já configurados e tudo certinho, então mantenha.
Quanto ao financeiro, você pode lançar recebimentos por aqui, tá? Então vamos supor que você teve um recebimento de um cliente, né, por fora aí de um serviço. Então você consegue lançar aqui, consegue já dar baixa no pagamento, consegue lançar uma frequência que é uma recorrência. Então vamos supor que esse cliente todo mês ele te paga aqui, ó, R$200. Então significa que na hora que você lançou, né, já fica uma conta de R$200 recorrente. Então se eu der baixa nela aqui, ó, o que vai acontecer? O próximo mês, ele deu um errinho aqui, eu vou corrigir lá também, porque eu não lancei, né, aqui provavelmente os valores. Então deixa eu verificar. Vou executar aqui de novo, ó, porque eu havia esquecido de marcar o campo como nulo, né, no banco de dados. E esse servidor onde eu hospedei aqui, ele não faz automaticamente as validações como na HostGator, como no Champ. Então ele é um servidor mais em conta. E se tiver qualquer problema de campo que estiver nulo e você não passar o valor no insert, ele não aceita, tá? Então tem que fazer validações que eu até explico durante a aula, mas esse campo do usuário lançamento ali eu esqueci. Então ele deu baixa, né? Vamos lá, ó, vamos para o mês 10. Ó, e aí você vai ver que aqui, ó, ele vai ter aquela conta, tá vendo? Então aquela conta que foi criada ali, ó, ela também tem o vencimento para o dia 18/10, tá? Ela tá sem descrição, acho que eu coloquei esse colocar depois, sim, que é a referência do cliente para quando ele não tiver, tem até que mudar isso aqui lá também, né? Porque se não selecionar cliente, ele fica com essa informação. Alterei lá também, ó, vamos fazer uma outra referência aqui de conta, né? E aqui eu vou fazer uma conta, por exemplo, de R$1.000 para esse cliente aqui, que é o cliente 2. Vou deixar sem frequência mesmo. Eu poderia colocar um arquivo ali, tá? Não falei aqui, ó. Mas aqui tem a opção também de você anexar arquivo diretamente nela. Então posso pegar aqui, deixa eu ver onde eu tenho um de exemplos. Ó, posso colocar arquivo zip, né? Ele já altera ali, poderia ser também um PDF, arquivo do Word, Excel, vários tipos de arquivos, tá? Você consegue acessar depois eles aí. Aqui vai mostrar os dados da conta, aqui vai ter opção de baixa, né? Essa baixa pode ser total, com juros, multa, etc. Ou parcial. Então, por exemplo, vamos supor que eu paguei R$400. Paguei R$400, ficou então de resíduo aqui sobrando, ó, né, mais R$600 da conta, tá? Aqui eu consigo ver. Aí pode ser que depois vem e o cliente pagou mais um pouco, né, mais 300. Então ele continua com aquele resíduo agora de 300, sendo 2 pagamentos efetuados. E você consegue ter todo esse controle aí, a movimentação financeira ficou bem completa, né? Vamos supor que depois desses 300 ele quer ainda parcelar para pagar aqui, ó, em 3 dias. Poderia ser mês, poderia ser semana, tá? Essas frequências estão cadastradas nos cadastros ali, então é vocês quem determinam isso aí. E aí se ele clicou ali, ó, ele vai gerar 3 contas para os próximos 3 dias. Então vai uma para o 18, outra para o 19 e outra para o dia 20, né? Ambas aí com os valores aí de 100. Tá? Então é bem simples mesmo. E aqui nós conseguimos também fazer anexos de múltiplos arquivos nela. Então ali na hora que você cadastra a conta você anexa um, né? Mas aqui se você quiser anexar vários arquivos, você consegue aí anexar a essas contas, tá? Se essa conta estiver relacionada a um cliente, esse cliente também recebe aquele anexo nele. Então aqui tem a gestão de cadastro dele, olha que legal. E aqui então ficam os arquivos também anexados a ele, tá? Então é tudo aí integrado. A mesma coisa que eu mostrei para as contas a receber, tem aqui também nas contas a pagar, tá? Então aquela mesma estrutura. É claro que as contas a pagar, elas não estão relacionadas ao cliente, né? Seria pagamento a um fornecedor ou a um funcionário. Poderia ser uma comissão, um salário mensal, né? Entre outros também, tá? Mas a base aqui de parcelamento, de baixa, é tudo muito parecido. Eu só não mostrei aqui, ó, quando você seleciona muitos, você tem a opção de deletar ou de fazer a baixa de múltiplos arquivos também, tá? Isso acontece aqui dentro do nosso projeto. Outra coisa é que você tem também as possibilidades aqui de uma conta que já está paga, de você, por exemplo, imprimir aqui um recibo, tá? Que é para essa informação das contas a pagar. E no recebimento, deixa eu voltar aqui, porque no recebimento nós temos duas opções, né? Eu tenho aqui, ó, a opção para poder gerar, né, o PDF do recibo do recebimento. Então ele gera um PDF dessa forma. Se você tiver com a assinatura lá, já vem com a assinatura aqui, tá? E aí você pode também modificar texto, modificar a estrutura. E essa opção que é para imprimir na impressora térmica, vou mostrar para vocês aqui. Vamos lá, a impressora que eu uso é essa aqui, tá? Bematec 4000 MP4200 TH. É uma impressora que
que eu acho muito boa. Tá? Quando eu clicar aqui, ó, se estiver marcada a configuração de impressão automática no sistema e você tiver com essa impressora, ele vai abrir rapidamente, vai fechar, tá vendo? E aqui já imprime para você nela. Ó. Aí vem o recibo de pagamento, vem opção para assinatura, tá? Vem os detalhes ali do que foi a conta. Então é basicamente uma outra forma de recibo, que também existe aqui nas contas a pagar. Ó. Então vamos supor que você emitiu um pagamento e você quer, né, um recibo daquele pagamento. Ó. Então você clicou aqui, ele vai emitir também a impressão dele, tá vendo? É bem tranquilo. Eu acho que vocês não estão vendo não, né? Porque eu acho que eu acabei não deixando aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar aqui no canto. Vamos de novo aqui, ó. Pronto. Cliquei aqui para ele poder imprimir, tá? Então ele vai fazer a impressão ali rapidinho. Prontinho. Aí vai mostrar aqui recibo de pagamento com o detalhamento. Eu não sei se eu mostrei o primeiro. Aqui, ó. Esse aqui foi o primeiro... Eu não sei qual desses foi o primeiro, não. Acho que foi o outro mesmo ali. Aí eu coloquei diferente. Então, de pagamento, por exemplo, ele mostra aqui, ó, né, que foi emitido um pagamento. O funcionário atesta que... Quando você faz, por exemplo, o funcionário atesta que recebi da empresa, e aí mostra ali a informação, mas tudo isso é modificado. E quando é para o cliente, fica dessa forma aqui, tá? Já aproveitando que eu tô com isso aqui aberto, então, deixa eu pular um pouquinho aqui algumas coisas e já mostrar aqui, ó, na execução de serviços, quando faz um novo serviço, só para não ter que voltar nisso aqui depois, né, você executa, por exemplo, aqui um novo serviço. Depois eu vou explicar um pouquinho mais detalhado essa informação, tá? Mas vamos supor que eu fiz aqui um serviço aqui de lavagem completa e lavagem de motor. Na hora que ele finaliza essa venda, vamos supor que foi 130, 80 ele vai pagar depois, amanhã, e o resto ele vai pagar hoje no dinheiro, tá? E teve um desconto de 10. Na hora que você clicar aqui para poder salvar, deixa eu fazer aqui, ó. Ixi, ele saiu aqui do negócio, peraí. Pronto. Na hora que clicar ali para poder salvar, deixa ele carregar aqui novamente, ele já vai imprimir automaticamente, tá? Desde que esteja configurado no sistema para que ele faça essa impressão, né? Lá nas configurações que eu mostrei para vocês, tá? Então o comprovante de venda também sai de forma automatizada com os dados ali que estiver, né? Com as informações do serviço, tá vendo que foram feitas, com desconto caso tenha, com as formas de pagamento, eu pago no dinheiro 40 e 80 no Pix ainda pendente e com campo ainda para assinatura. Então essa informação que eu falo aqui, ó, de impressão automática tá aqui, tá? Se você não vai trabalhar com a impressora térmica, não tem necessidade, meu lava-jato é pequeno e tal, não vou utilizar por enquanto, pode deixar lá como não, aí ele não vai nem tentar fazer a impressão. Daqui a pouco eu volto nessa parte aqui só para me acabar a estrutura financeira, para mim não me perder muito aqui. Então aqui ainda na estrutura financeira, né, além das despesas e recebimentos, tem também a gestão de comissão, tá? Nessa gestão de comissão você pode puxar por data aqui, ó, intervalo, pode mostrar somente as pagas, somente as pendentes. Então vamos supor, por exemplo, que eu queira saber o que eu estou devendo no mês de comissão para esse funcionário teste. Aí eu coloco aqui pendente, seleciono ele, né? E aqui na verdade acho que não tem nenhum outro, acho que é só ele mesmo que tem lançado, é isso mesmo. Aí aqui ele vai mostrar, ó, total de 75. Se você for baixar, né, algumas, você pode selecionar e baixar aqui em cima. Agora, se você quiser baixar tudo, você clica aqui, ó, em baixar comissões, ele totaliza tudo, e aí quando você clicar em confirmar, ele vai dar baixa naquelas 5 comissões dele ali, tá? E aí já entra aqui, por exemplo, nas contas a pagar, né, lá nas despesas que foi pago aquelas comissões. E aí também dá para tirar relatório, vamos tirar um relatório de tudo que eu paguei, então aqui, ó, é saída, relacionada à comissão no mês, então vamos colocar aqui, ó, do dia 1 ao dia 30, e se é pago, eu posso colocar aqui pago e posso buscar por data do pagamento. Então eu tenho um relatório com as bases nos filtros que eu fiz, né, de comissões, de tudo que eu paguei, tá vendo? A data de pagamento do dia 1 ao 30 e é um relatório de contas pagas, tá? E aqui ele vai me mostrar, ó, foi comissão para o funcionário teste, para o funcionário aqui Marcelo, né? E por aí vai, ó, total de 48 pagas no valor de 637. Então eu estou dando um exemplo de um relatório, mas você tem aí, né, várias formas de poder filtrar aqui para o relatório financeiro. Ó. Vamos ver, por exemplo, de pendências. Vamos supor que eu queira ver tudo que eu tenho para receber que está vencido esse mês. Ó. Então eu vou pegar aqui, por exemplo, tudo, né, de entrada que está pendente e a data de vencimento. Então ele vai me mostrar aqui, talvez não tenha, né? Porque aqui são dados de teste, mas tem, tá vendo? Um bocado aí, ó. Então isso tudo está pendente, né? Ah, não, mas eu gostaria de verificar, por exemplo, tudo que está vencido. Então eu coloco aqui, ó, até o dia 18, porque hoje é dia 19, né? Então vamos verificar se tem pendências aí vencidas, ó.
Ele vai mostrar os que estão vencidos, tá? R$435 estão vencidos e os clientes não pagaram. Então aqui basta você definir as formas de filtro que ele vai gerando relatório, tá? Seja de vendas e serviços que foram executados, seja de comissão, seja de outros ganhos ou despesa. Por exemplo, ó, tudo que eu tive de despesa em que eu paguei dentro desse mês. E aqui então data de pagamento, aí ele vai te mostrar todas as despesas que foram pagos ali no mês. Ó. Então teve aqui despesa com fornecedor, que provavelmente é compra, né, com conta de água, e ele mostraria, tá, o total dessas despesas. Agora, eu fiz modelos também de relatório sintético, né? O que é relatório sintético? É, por exemplo, você pegar aqui, ó, e puxar por um período de data, vamos colocar aqui, pode ser lançamento mesmo, para que ele filtre tudo que eu paguei para os fornecedores, tá? Então, na hora que eu clicar em gerar, ele vai mostrar os fornecedores aqui, ele não fica mostrando as contas, e totaliza. Então, por exemplo, fornecedor 1, você pagou para ele R$350, né? E aqui no caso, aliás, você tem no total de contas para ele R$350, os 300 estão pendentes, você não pagou nada ainda. O fornecedor 2, você tem em contas para ele naquele período R$600 lançados, 200 está pendente, você já pagou 400. Então é um relatório que se chama sintético, tá? Ele junta, por exemplo, todas as contas, ele relaciona ela a uma pessoa. Poderia ser um funcionário também, ó, tudo que eu paguei para os funcionários ou tudo que eu tenho a pagar para eles dentro daquele mês. Então ele vai pegar todos os funcionários cadastrados que tem conta, né, e vai verificar. Por exemplo, esse aqui tem 2.491. Você não pagou nada para ele, está devendo tudo ainda, tá? Então é interessante você saber aplicar relatório sintético não só para as despesas, mas quanto para o recebimento. Então eu quero ver, por exemplo, tudo que eu recebi aqui, ó, dos clientes, a soma total que eu recebi desses clientes esse mês. Então eu vou colocar aqui, ó, data de pagamento e somente as que estão pagas, né? Ou poderia ser somente as pendentes, é você quem vai montar o tipo de filtro aí, tá vendo? Então é 1.540, né? Ele já pagou aqueles 1.540. Agora, se fosse tudo, que o sintético geralmente é assim, você coloca aqui, por exemplo, a data de vencimento, tudo que tem para vencer no mês. Vamos ver, ó, e aí ele vai mostrar tudo que tem de vencimento desses clientes, né? Então, por exemplo, o cliente 1, ele tem 2.100, mas ele tem pendente 345, mas já pagou 1.700, tá? Então você tem muitas e muitas formas de relatório dentro do sistema aqui, ok? Aí eu vou dar sequência, aqui também tem um balanço anual, né, que eu fiz para poder ensinar como colocar um gráfico também aqui, ó, dentro do relatório, dentro do PDF, tem como, tá? Aí ele mostra de janeiro a dezembro aqui, ó, os meses que estão em saldo, né? Não tem nenhum em débito, se tivesse algum negativo ele ficaria vermelho, tá? Mas não tem nenhum aqui, né? Exceto se eu fizer algum lançamento de uma conta. Depois eu faço um lançamento de uma conta maior, conta a pagar, e aí ficaria ali vermelho um deles. Aí então o financeiro é basicamente isso, né? Agora gestão de serviço é aquilo que eu vinha mostrando para vocês, onde você pode pegar aqui, cadastrar, tá? Não precisa necessariamente, porque na maioria das vezes o usuário aí do sistema vai trabalhar nessa tela. Então vamos supor que ele está lá nessa tela aqui, lançando aí, né, os serviços e tudo, chegou um cliente novo, que ele não tem cadastro, então basta ele clicar aqui, ó. Se ele não tem cadastro do cliente, ó, vamos fazer o cadastro do cliente aqui, ó. Colocar uns dados aqui também fictícios. Ó, colocar aqui. Pronto. Um e-mail também. Todos os dados que eu utilizar vão ser fictícios, tá? E vou salvar. Ó. Então ele salva o cliente, aí ele só seleciona qual é a cor do carro dele, qual é a placa, qual é o modelo, qual a marca. Se tiver observação, lança também. Pronto, ó, já está aí. Aqui ele deu um erro do string to time, porque esse servidor não faz a leitura. É mais uma validação que eu vou ter que fazer nele ali, né? Porque eu não coloquei data de nascimento para o usuário, então vou ter que fazer o tratamento aqui, já vou mandar para vocês tratado também. Pronto, alterei lá também, ó, vou atualizar, né, e aí ele já faz a correção ali, tá? Então tá aqui, ó, o novo veículo e eu conseguiria, né, vamos supor que ele chegou, eu já dou entrada nele, ó, ele fica como entrada aqui no Lava Jato, né? E aqui eu posso buscar os que estão com entradas, que foram retirados no dia, também fica como esse status de retirado, tá? E se eu quiser eu posso filtrar também por clientes, ó, e aqui eu consigo buscar os veículos, né, por clientes, consigo também fazer o lançamento de serviço, se tiver alguma edição consigo fazer aqui também, tá? Lançamento de serviço muito simples, você seleciona os serviços que estão cadastrados, o funcionário que vai estar executando aquele serviço, ó, né? Se tiver mais de um não tem problema, ó, que eles vão receber a comissão é aquele funcionário que tiver relacionado aqui, né? Lançou alguma coisa errada, você tem a opção também de excluir ele, tranquilo. Aqui você tem a possibilidade de efetuar, por exemplo, todo o pagamento, de colocar, por exemplo, uma data futura, tá? E aí ele colocaria aqui, por exemplo, esse relatório com
esse relatório não, esse pagamento ele agendaria ele com vencimento para amanhã, para o dia 29, então ele ficaria pendente, né? Vamos fazer aqui um exemplo dessa forma, tá? Se tiver um desconto, você pode aplicar aqui também um desconto para ele, clicou em salvar, ele vai executar a impressão aqui na impressora térmica, né? Eu já até desliguei ela aí para ele não ficar imprimindo à toa, por isso que ele deu erro em imprimir. Então foi aquele exemplo que eu já mostrei para vocês. Se eu quiser visualizar as informações dessa conta, tem aqui ó, a opção de lista de vendas, mas eu já chego lá. Outras formas que nós temos aqui para poder trabalhar é o seguinte: se você estiver lançando aqui ó, os valores, você poderia, por exemplo, falar aqui, ó, receber, por exemplo, 105 ali, né? 70, vamos supor, ele passou no cartão de débito. E o resto ele passou no dinheiro ou no Pix, então teria essas possibilidades, tá? Se essas datas aqui, ó, elas forem para um dia anterior a hoje ou no dia de hoje, ele já lança como recebimento. Agora, se ela for posterior, ele entende que é uma conta que vai ficar lá no receber como pendente, tá? Então, na hora que eu salvar aqui, ela vai vir para cá, ó, financeiro, receber. Então ela vem para cá e fica como pendente, ok? Então fica aqui, por exemplo, o serviço que foi lançado, né? Eu não acho que esse foi de 70, ó, esse aqui, se eu não me engano. E ele mostra ele aqui como pendente, ó, isso mesmo, no cartão de débito, tá? Então fica já lançado e referenciado aqui. Aqui acredito que é só isso, é mais para poder efetuar os lançamentos mesmo. Tá? Agora, aqui nós temos uma outra opção que é para poder listar as vendas que foram executadas ali. Então, por exemplo, se eu quiser ver detalhes dela, eu clico aqui, ele vai me mostrar qual foi o valor, se teve desconto, qual foi o subtotal, né? Qual foi a data dessa venda, a hora, quais foram os itens de serviços que foram executados nessa venda, como que está o pagamento, então total pendente de R$35 para o dia 19, porque hoje é 18, por isso que ele colocou as duas, e o outro pendente de 70 que vai ser pago no cartão de débito no dia 21, então tá tudo pendente nessa conta aí, se ele clicar aqui, ele não imprime automático, tá? Então aqui você já consegue visualizar o relatório, se você quiser imprimir, é só dar um Ctrl P ou ir na opção de impressão, então nessa parte aqui eu não coloquei o comprovante para ser impresso automaticamente. Então aqui você consegue visualizar os detalhes das contas. Essa aqui tem 120 pendente, deixa eu ver essa outra aqui, ó. Essa aqui, por exemplo, tem 40 pago e 80 pendente, tá? Então deixei bem organizado assim. No relatório também fica assim. Aqui tem um relatório também de vendas, ó, que pode ser feito por mês, pode ser feito por cliente, ó, tudo que eu vendi, por exemplo, dentro desse mês para esse cliente, todas as vendas que ele teve aí, tá vendo? Ele totaliza, né? A mesma coisa que eu tô mostrando nas vendas tem também na execução de serviços, tá? Então, a execução de serviços você pode mostrar, ó, todos os serviços que esse cliente fez no mês. Na hora que você tirar um relatório aqui, ele vai mostrar tudo que ele fez naquele mês, ó, lavagem de motor, qual foi o veículo, qual foi o total, qual foi aí até a comissão gerada, né? Ou você também, em vez de buscar por cliente, ou também pode buscar por cliente e buscar por serviço, tá? Isso aqui não impede o outro não. Mas você pode, por exemplo, mostrar, ó, todas as lavagens completas que você fez no mês e tirar um relatório dela. E aqui você consegue ver, ó, quais foram os carros, quem foram os clientes e qual foi o total que você ganhou com aquele serviço, tá? Então tudo aí você consegue gerar relatórios e acompanhando o treinamento você consegue também fazer outros relatórios se necessário. Aqui tem serviços mais executados, que é basicamente um relatório bem simples, mostrando quais são os serviços aí que teve maior execução, né, que vende mais, vamos dizer assim, tá? Então é importante também esse tipo de relatório. E aqui é onde os funcionários vão poder visualizar as suas comissões, né? Então se ele clicar em minhas comissões, ele consegue ver só as comissões dele, tá? O que está pendente aqui, por exemplo, o que está pago, né? Se ele quiser filtrar somente as pendentes, ele clica aqui. Se ele quiser tirar um relatório daquelas pendências, ele clica aqui também, porque aí ele pode aplicar para o financeiro essas informações para poder receber aquele pagamento. Então é mais para os profissionais que atendem aí, que executam o serviço, para que eles possam controlar as suas comissões, tá? Talvez aí eu tenha esquecido de explicar algo, porque são muitos recursos, o sistema até não é muito grande, né? É um sistema bem pequeno perto dos outros que eu venho desenvolvendo aí, mas acredito que ficou bem detalhado aqui, tá? Se você assistir a aula 1 de cada um dos módulos, que são 5, eu também explico o que contém em cada um deles, mas qualquer dúvida pode me perguntar e também tá aí o link de acesso para o sistema para que vocês possam testar. Se você tem alguma ideia que seja interessante para que depois eu possa adicionar e agregar nesse sistema, pode me mandar, tá? Que eu vou anotando e sempre que eu tenho um conteúdo bacana, uma quantidade de recursos interessante, eu crio módulos de implementações para deixar o sistema ainda mais completo. Embora eu acredito que para a necessidade mesmo de um lava-jato é isso aqui, né? Mas às vezes você tem uma ideia aí que vai agregar, então pode sempre estar me mandando. Que Deus abençoe e até os próximos treinamentos.